Seu sonho de criança era ser bombeiro e você continua agindo assim dentro da sua empresa, só apagando incêndio a toda hora que aparece uma bomba? Eu sou Adalto Freire, que dá acesso de contabilidade, e vou mostrar a importância de você ter processos definidos e como isso pode otimizar e fazer melhorar, inclusive, a rentabilidade do seu negócio. Então, roda a vinheta aí, pessoal! É muito comum aparecer o pepino e nós temos que resolvê-lo. Um abacaxi e descascá-lo. Eu até brinco que na contabilidade, né, os legumes e as frutas que a gente mais gosta é os pepinos e os abacaxis, porque estamos sempre resolvendo isso. Isso também acontece nas empresas. Apareceu alguma coisa, tem que ser resolvido. Porque saiu do padrão. Quando a gente tem um processo definido de sair do padrão, sim, exceções acontecem e a gente também tem que estar prevenido para isso. Mas hoje encontramos a realidade em muitas empresas de que não existem processos definidos. Cara, o que é um processo? Vamos fazer o seguinte, eu vou até a padaria, vou comprar um pão. Qual é o processo para comprar um pão? Entrar na fila, esperar ser atendido no balcão. Alguns já melhoram o processo, que tem até um ticketzinho que você tira e fica esperando ser chamado. Outros é na fila mesmo, esperando que ninguém fure ela. Bom, fui atendido, por favor me alcance os pãezinhos, solicitei, eles botam num pacote, alguns pesam, já botam código de barra, outros escrevem em cima mesmo, né? E aí você vai até o caixa, outra fila, e fazer o pagamento. Então, fazer um parênteses, um tempo atrás, assisti uma palestra de uma pessoa que me explicou uma coisa muito louca, né? Como é absurdo a gente ir ao supermercado, onde é que está com a prateleira toda organizada, eu desorganizo botando no meu carrinho para levar até o caixa, para que ele faça a soma, coloque sacolas, bote de volta no carrinho para botar dentro do porta-malas do meu carro, para organizar dentro de casa. Que coisa maluca esse processo. É um processo que tem que ser feito e organizado. É assim também da sua empresa. Organizar os processos. Você tem diversos processos. A cultura e a forma como vocês fazem é um processo. Talvez ele não esteja escrito, talvez nunca analisaram e tentaram otimizar esse processo. E mais louco ainda, mas sempre foi assim. Pessoalmente, eu odeio sempre foi assim, porque significa que a pessoa não tem vontade de querer melhorar. Então vamos olhar aí, tem alguns passos para eu conseguir otimizar o processo. E sim, trabalhar com o processo, reduzir custos, certo? Então, vamos lá? Vamos seguir adiante. Escrever processos seria fantástico eu parar a empresa, 1, 2, 3 meses, escrever tudo o que está acontecendo e retoma a empresa agora com os processos escritos, né? Mas não, aqui aí nas empresas de transporte, o jargão fica mais claro ainda, trocar pneu de carreta com ela andando. É assim que tem que acontecer. E aqui você pode utilizar um bom benefício em virtude disso. De experiência, é muito difícil você fazer a organização de processos com a sua própria equipe sem botar um terceiro envolvido, com uma visão sistêmica. Então, o ideal, contrate um terceiro para trabalhar. Mas se não puder, comece fazendo o básico, que é identificar quais são os processos que acontecem na empresa. E você como gestor, o que lhe interessa otimizar? Onde é que você vê que é o maior problema? Faça aquela escala de riscos, certo? Onde é que, por exemplo, utilizando a empresa de transporte, um processo de controle de manutenção dos meus veículos não representa muito risco tu estar com veículos sem manutenção adequada? Então, crie o processo para verificar, para acompanhar essa manutenção. Comece por ali. Não tente escrever todos os processos, que não vai dar certo. Comece por um, vá para o outro e vai indo. Então, identificar os processos que eu quero trabalhar. Fase 1. Vamos para a fase 2? Processos têm que ser escritos. Papel, planilha, Word, sistema, não sei, mas os processos têm que ser escritos. Sente com as equipes que executam aquele processo e escreva, item a item, tudo que tem que ser feito. Vou continuar naquele exemplo que eu comecei antes com relação à manutenção de veículos. Como é que começa isso? Sabendo que aquele veículo precisa ser feito de manutenção periódica. Onde é que está isso? No manual. Não sabe disso? Fala com o mecânico, fala com a empresa, com a concessionária. Mas escreva, monte um roteiro, monte o checklist. Toda vez que o motorista entrar no caminhão, ele tem que verificar
pressão de pneus, verificar como é que estão as luzes, se os pins estão funcionando, se os equipamentos obrigatórios estão adequados. Monte o checklist. Esse checklist, hoje tem inclusive apps para isso, para te ajudar na empresa. Mas se não tem, comece pelo básico. Planilha, papel, uma via, onde é que ele monta o checklist e ele assina, mostrando que ele executou aquele processo. Então, identificou e começou a montar esse processo. Comece por aí. Identifiquei os processos, escrevi eles, nada adianta se eu não analisar, se eu não revisar e acompanhar. Então aqui a gente cria indicadores. Indicadores de análise dos processos e da sua eficiência e eficácia. Como é que a gente pode fazer isso? Aí você vai ter que criar, por exemplo, um indicador com relação à manutenção dos veículos, a pontualidade de manutenção daqueles veículos, o acompanhamento e um indicador de que todo motorista que assume um veículo está fazendo, a pontualidade de entrega de relatórios. São indicadores que você pode criar. E assim tem inúmeros. Na área administrativa, pontualidade de entrega de relatórios, né, ou cumprimento de reuniões, tempo de reuniões. Pense. Crie indicadores, mas tem que ser criados, tem que ser analisados. E esses indicadores têm que ficar claros, visíveis para você conseguir, sim, se manter atualizado que está tudo acontecendo. Então, identifiquei, documentei e criei indicadores. Você está gostando do conteúdo do nosso vídeo? Por favor, comente aí sua opinião, seu comentário, é muito importante para a gente. Mas vamos lá, temos mais passos aí para tratar a respeito de processos, certo? Implementar processos. Eu identifiquei, eu documentei, criei indicadores, agora vamos implementar. Como é que a gente implementa processos dentro de uma empresa? Reunião e opinião de todos, ouvir todos e envolver todos. Um processo sozinho, somente tendo uma pessoa que vai ser o gestor do processo, que vai controlar e ficar cobrando todo mundo sem ter o envolvimento de todo mundo da equipe, não vai funcionar. Quando a gente fala todo mundo, é todo mundo mesmo. Pessoal da limpeza, um dos processos, anotar quando você foi fazer a troca do papel higiênico nos banheiros e tem que anotar numa plaquinha que fica grudada atrás da porta, ou o período de higienização, é o processo. Ou seja, vai todos os escalões, todo mundo tem que estar envolvido nessa implementação, a participação, até mesmo porque isso gera debate. E quando a gente coloca debates, eu adoro conflitos, no bom sentido, porque quando tem opiniões divergentes, tu busca soluções criativas e tu faz o crescimento. Então, identifiquei, documentei, criei indicadores, vamos implantar, executar. Em outros vídeos, nós temos diversos vídeos, já comentei sobre isso, né? Busca no nosso canal. Em outros vídeos já comentei que muitas vezes a gente planeja e não executa. A implementação é a execução do processo, desse aprimoramento que você vai ter que dar para o seu negócio. Vamos novamente? Identifiquei, documentei, criei indicadores, implementei, analisei. E depois que eu analisei, otimizar. Processos, eles podem sempre ser revistos e todo processo, quando revisto, consegue se otimizar. Que seja alguma rotina que pode ser diminuída com o seu tempo e com isso buscar uma melhor eficiência. Trazendo aqui um exemplo do meu barbeiro. Meu barbeiro fez um cálculo de que se ele não ficasse limpando a cada minuto o jaleco, com relação aos tocos de cabelo que iam caindo, ele conseguia, no final do dia, ampliar o atendimento em um atendimento. E isso representou um ganho para ele de eficiência. Um atendimento por dia significa, em uma semana de 6 dias de trabalho, 6 atendimentos. Olha quanto ele ganhou por uma simples revisão do processo de trabalho dele. Agora imagina você fazendo isso tudo dentro da sua empresa. Depois de ter implantado todo ele, analisado quanto você pode ganhar. Esqueça que você não fez isso e deixou de perder o dinheiro passado. A água corre para frente, vamos olhar para frente. Então, implementa, cara, bota a mão na massa, começa a trabalhar processos, ajuda a vida da empresa. Gostou desse nosso vídeo? Por favor, curta aí, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, seus parceiros. Conhecimento é necessário, conhecimento tem que ser difundido, tem que ser divulgado para todo mundo. Valeu, pessoal!